Senhores conselheiros, muito bom dia. Estamos aqui falando do processo número 31 da pauta, relatoria do senhor conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, processo da Vale S.A. A autuação diz respeito à cobrança de salário e educação sobre 7 rubricas, quais sejam PLR, verba de material escolar, reembolso seguro-vida em grupo, autônomos, terço constitucional de férias, verba de representação e bolsa de estudos. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que o contribuinte foi fiscalizado pelo INSS e o INSS lavrou um auto de infração para cobrança de contribuições previdenciárias sobre essas 7 rubricas e, ao final da lavratura desse auto de infração, ele expediu informações para os terceiros, dentre eles o FNDE. E o FNDE, com base nessa informação, simplesmente acatou as informações fornecidas pelo INSS e falou, dado que o INSS constituiu contribuições previdenciárias sobre essas rubricas, eu também vou constituir a contribuição que eu faço jus, que no caso é o salário e educação. O contribuinte apresentou impugnação contra a cobrança do salário e educação, dentre outros argumentos, ponderou prejudicialidade da cobrança, na medida em que a cobrança do salário e educação só seria legítima depois da definitiva cobrança da contribuição previdenciária pelo INSS. Também foi trazido um argumento de cerceamento de defesa, porque o auto de infração de salário e educação não continha fundamentos jurídicos e tampouco a descrição do seu objeto de autuação. E o contribuinte também trouxe razões de mérito e trouxe argumentos para rebater a inclusão de cada uma dessas 7 rubricas na base de cálculo da contribuição devida ao FNDE. A impugnação foi submetida a julgamento e ela foi decidida com base em um despacho, que é o despacho que consta das folhas 341 dos autos, que basicamente acolhe um parecer que tinha sido proferido já nos autos. E esse parecer é um parecer extremamente amplo e abrangente que aborda o salário e educação. Esse ponto específico é justamente o ponto, a grande questão em controvérsia aqui no processo, e ele vai ser um pouco mais detalhado adiante na minha exposição. Bom, diante dessa decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e, dentre outros aspectos que foram postos no seu recurso voluntário, foi um argumento de nulidade da decisão de primeira instância, porque ela não apreciou justamente as razões de defesa postas na impugnação. Foi proferido o acórdão já pelo CAR, pela segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão, e nesse acórdão constou expressamente que o parecer, a decisão de primeira instância, é de fato genérica, mas ela trataria todas as questões relativas ao salário e educação com o devido fundamento legal. Então, foi rejeitada o argumento de nulidade que o contribuinte pôs na sua impugnação. O contribuinte opôs em pedido de declaração, suscitou alguns vícios, dentre eles o de cerceamento de defesa, na medida em que, especificamente, todos os seus argumentos de defesa para não inclusão das 7 rubricas na base de cálculo do salário e educação não foram apreciados. Esse ponto foi muito bem delimitado no despacho de admissibilidade dos dos embargos de declaração, é o trecho que está colacionado na minha apresentação agora. Não obstante, os embargos de declaração foram pautados para serem julgados na turma, e a turma acabou por não lhe atribuir efeitos infringentes. Então, esse ponto não foi reformado. E então o contribuinte agora interpôs o recurso especial, que é o que está agora em julgamento pelos senhores. Para fins de formalidade, eu exponho aqui que o primeiro requisito regimental, que é a especificação da legislação controvertida, está muito bem posta no processo, é o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que assegura a todos os litigantes o contraditório e a ampla defesa.
e esse ponto, então, está muito bem definido no nosso recurso e também foi objeto de pré-questionamento, que nem está exposto aqui no recurso voluntário, no acórdão e também em trechos dos embargos de declaração. Este ponto, inclusive, é um fato incontroverso, tanto que não foi objeto de irresignação fazendária em suas contrarrazões. Segundo ponto processual, procedimental aqui, requisito procedimental para o processamento do recurso especial, é a demonstração da divergência jurisprudencial e da similitude fática, então, do caso concreto, com os acórdãos paradigmáticos. Como posto, no caso em julgamento, a despeito de a decisão, foi decidido, que a despeito de a decisão de primeira instância não haver tratado de todas as alegações constantes na impugnação, não seria o caso de sua nulificação, haja visto que se baseou em parecer que aborda de forma geral a incidência do salário-educação sobre diversas parcelas. Em sentido diametralmente oposto, e também tratando de um contexto muito semelhante, a gente tem o paradigma número 1. No paradigma número 1, foi decidido que decisões que não contenham fundamentação clara e precisa ferem o direito de defesa das partes e, por isso, devem ser declaradas nulas. No precedente do paradigma número 1, é importante frisar que ele é originário de uma discussão também de um processo no qual houve uma decisão de primeira instância proferida por autoridade previdenciária e que essa autoridade previdenciária redigiu 3 parágrafos apenas para rechaçar a pretensão do contribuinte, sem ter transcritos dispositivos legais que poderiam fundamentar o seu entendimento. Então, é um caso muito semelhante ao caso concreto, e quando ele foi submetido ao CARF, no paradigma número 1, restou decidido que a falta de motivação de fundamentação clara e precisa da decisão contraria os consagrados direitos de defesa e contraditório do contribuinte, e por isso ela deve ser declarada nula. Em relação ao segundo paradigma, também temos uma divergência e similitude fática com o caso concreto. Nele, se manifestou o entendimento de que a decisão de primeira instância deve contrapor os argumentos de defesa sob pena de nulidade. É exatamente o caso concreto. No acórdão paradigma número 2, o CARF se debruçou sobre a alegada nulidade da decisão de primeira origem, que também foi proferida pelo FNDE, igualzinho como está sendo tratado aqui no caso concreto, e firmou que a necessidade de fundamentação e motivação das decisões são elementares para o contencioso administrativo. Os casos aqui, então, senhores conselheiros, são idênticos. A gente tem realmente uma divergência interpretativa a respeito do direito do contribuinte ao contraditório, enquanto no caso concreto, em julgamento, foi decidido que a decisão de primeira instância é genérica, não aborda todos os argumentos, não aborda as razões de defesa do contribuinte a respeito da inclusão ou não das rubricas na base de cálculo do salário-educação, mas seria suficiente e legítima. Isso foi decidido aqui no caso concreto. No paradigma número 1, foi decidido que isso não seria aceitável, que é necessário, sim, que a decisão de primeira instância de autoridade previdenciária, inclusive, idêntica ao que é o caso concreto, precisaria ser fundamentada e motivada, e no segundo paradigma a gente tem justamente uma autuação relacionada à salário-educação, que é o mesmo contexto daqui, com decisão de primeira instância do FNDE, que também não refutou, não apresentou as razões para rejeitar a impugnação do contribuinte. Nesses 2 paradigmas, foi decidido pela nulidade da decisão de primeira instância para que outra fosse proferida. Bom, adentrando agora, então, das razões de defesa, estou projetando aqui para os senhores na primeira coluna o despacho
que foi considerada a decisão de primeira instância, e nele, senhores conselheiros, pode ver que basicamente o que está sendo dito é: em atenção à defesa impetrada contra a notificação número tal, esclarecemos que, com base no parecer número 22 de 94, estamos indeferindo tal defesa. Essa é a decisão. E se a gente vai, então, para o parecer número 22 de 94, que consta nas colunas, na segunda e na terceira coluna, é possível ver que nele só consta uma dissertação a respeito do salário educação, a sua suposta fundamentação legal, e nada mais é dito. Detalhando um pouquinho esse parecer número 22, eu coloquei aqui, primeiro, a ementa dele, que é a mesma que estava transcrita, estava colacionada na imagem anterior, mas agora um pouco maior, e é possível ver que na parte final ele trata de uma rubrica que são os pagamentos decorrentes de acordos e sentenças trabalhistas, que eles devem ser discriminados, pagos de forma discriminada, para então se ter a incidência ou não no caso da salário educação. Então, o primeiro ponto que eu ponho aqui para os senhores é que, no nosso caso, a gente não tem nenhum pagamento feito no âmbito de acordo de sentenças trabalhistas. Como eu expus lá no início da minha apresentação, nós temos uma cobrança de salário educação sobre 7 rubricas. São elas: PLR, material escolar, reembolso seguro-vida em grupo, autônomos, terço constitucional de férias, verbas de representação e bolsa de estudos. Então, nada de valores pagos no bojo de uma ação judicial em razão de uma reclamação trabalhista. E se a gente passa a análise do inteiro teor do parecer 22 de 94, a gente consegue identificar algumas outras verbas, mas elas são 13º salário, auxílio creche, auxílio enfermidade, gratificação por tempo de serviço, assiduidade de trabalho, programa de alimentação do trabalhador e PLR. Então, assim, senhores conselheiros, eu enuncio aqui, acho que mais de 8 verbas, e dessas 8, uma diz respeito à autuação. Todas as outras dizem respeito a outras temáticas não abordadas na autuação, que não fazem parte deste auto de infração. Então, o que a gente está buscando aqui demonstrar evidenciar que justamente tivemos uma decisão de primeira instância que foi basicamente um parecer genérico, que trata de forma extremamente genérica, ampla, sobre o salário educação, mas não aborda as rubricas que foram autuadas e também não refutam nenhum dos argumentos de defesa postos na impugnação pelo contribuinte. Então, o que a gente está buscando aqui com esse recurso especial é que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância, em face da sua ausência de fundamentação e motivação, em flagrante violação ao direito ao contraditório e ampla de defesa do contribuinte, na medida em que lhe foi assegurada a apresentação de uma defesa de recursos, mas as suas razões simplesmente não foram analisadas aqui no contencioso administrativo. Agradeço muito a atenção dos senhores e muito obrigada.